para vocês sobre cinemática, tá? Revendo alguns assuntos e já começando a falar sobre o movimento retilíneo uniforme, tá bem? Vamos lá, vamos começar a nossa aulinha. Oi? Então é o seguinte, vou falar agora, vou falar um pouquinho mais sobre cinemática, tá certo? O que eu tinha dito nas aulas anteriores? Como converter um quilômetro por hora em metros por segundo. São medidas de velocidade, tá certo? Se eu quero converter quilômetros por hora para metros por segundo, né, é só dividir o valor por 3,6. Então, por exemplo, 80 quilômetros por hora para metro por segundo é só pegar e dividir por 3,6. Eu vou ter 22,2222, que é um número fatorial, tá? Desculpa, uma dízima periódica, tá certo? 22,222 metros por segundo, tá certo? Aqui só para mostrar como eu fiz o cálculo, eu fiz na calculadora, tá? E o contrário, se eu quero converter metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico o valor por 3,6. Então, se eu quero 30 metros por segundo para fazer quantos quilômetros por hora, o que eu faço? Pego 30 metros por segundo, tá certo? Multiplico por 3,6 e encontro o valor 108 quilômetros por hora, tá certo? Vou passar alguns exercícios para fixar e vai estar sempre antes demonstrando. Eu quero converter quilômetros por hora em metros por segundo, e metros por segundo quilômetros por hora, mas vai estar mostrando qual que tem que dividir, qual que tem que multiplicar. Certo? Vamos lá. Movimento referencial. Aqui nós vemos uma cena, nós temos um ônibus, tem passageiros, tá? E um cara sentado aqui fora do ônibus, tá certo? Então, pelo referencial, quando eu estou fora do ônibus, estou olhando as pessoas dentro do ônibus, a pessoa está dentro do ônibus sentada, tá? Mas parada. Mas quando eu olho o referencial, que é o ônibus, as pessoas estão na mesma velocidade do ônibus, tá certo? Por outro lado, quando eu estou dentro do ônibus, que eu olho uma pessoa que está comigo dentro do ônibus, essa pessoa está parada, é o referencial, tá? Ela pode estar sentada ao meu lado, ela está parada. Agora, quando eu olho o referencial, que é a paisagem lá fora, e uma pessoa sentada lá fora, essa pessoa ela não está parada, ela está na mesma velocidade do ônibus, tá certo? Vamos lá. Então, a gente sempre vai falar sobre o movimento, a gente precisa chamar a atenção do referencial. Quem está parado, quem está em movimento, de acordo com o referencial. E mais uma coisa, quando eu olho aqui essa imagem, vejo 3 carros, nota que esse carro vermelho ele está indo em uma direção, tá? E esses 2 carros brancos estão indo em outra direção, tá certo? A primeira coisa que eu faço é te dar um referencial do quilômetro zero, ou no caso aqui dos metros, né? Chamado origem dos espaços. E eu dou um referencial para você, ó. Esse é o zero. E ainda digo mais. Para esta direção, para a direita, ele é um sentido positivo. Então, cada vez que eu for medir, ó, esse carro está aqui a mais 10 metros. Esse aqui está a mais 15 metros. Nota, eu estou dando um referencial no sentido positivo. E, a partir desse referencial zero, eu posso dizer também que tem alguns carros que estão numa metragem negativa, menos 10 metros. Nota, isso é só o referencial. Usar o valor positivo ou valor negativo significa só o referencial. Aqui eu tenho zero, a origem dos espaços. Para cá eu falo que é o sentido positivo. Para cá, como referencial, eu digo que é o sentido negativo. Eu estou informando qual é o sentido positivo, qual é o sentido negativo. Tá bem? Outra coisa, esse carro vermelho, ele está se movimentando em direção ao sentido positivo. E nota, vai ser mais 10 metros, daqui a pouco mais 20 metros, mais 30 metros, mais 40 metros. Ele
está indo no sentido positivo, e eu falo que o movimento é progressivo. Tá certo? Agora, esse carro aqui, ó, ele está em mais 15 metros. Ele está indo no sentido negativo. Daqui a pouco vai ser mais 15 metros, mais 10 metros, 0 metros, menos 10 metros. Então, nota, ele está indo no sentido negativo, então eu digo para ele que está com movimento retrógrado. Então, movimento progressivo é quando estou informando a partir do ponto zero, tá certo? A origem dos espaços, que ele está indo para o sentido positivo. E quando eu falo que o movimento é retrógrado, é baseado no meu referencial, eu dei um referencial de sentido positivo, ele está indo no sentido contrário. Eu chamo de movimento retrógrado. Tá certo? Não quer dizer que um está parando, não tem nada a ver. O movimento retrógrado quer dizer que ele esteja parando. Quer dizer que ele está indo no sentido contrário ao que eu defino como sentido positivo. Tá certo? Então, sentido positivo, eu chamo de movimento progressivo. Sentido negativo, eu chamo de movimento retrógrado. Tá bem? Beleza. Então, olha aqui, gente. Aqui eu coloquei uma figura, tem um carro verde, ele está partindo na origem do espaço, então um local tem vários prédios, aqui tem casas, aqui está a praia. Então, olha, eu estou dando o referencial de que esse carro está saindo da origem dos espaços, ou seja, quilômetro zero, desculpa, tempo zero, eu não apertei o cronômetro, tá? E ele está indo para o local onde tem casas. E nota, eu estou informando que de A para B, ele andou 40 quilômetros. Se ele andou 40 quilômetros, nota, é um valor positivo, é mais 40 quilômetros. Então, ele está fazendo um movimento progressivo, que está indo no sentido positivo. Tá certo? Nota, quando eu apertei o cronômetro, ele andou um espaço, 40 quilômetros, então o sentido é um movimento progressivo, e o tempo que ele fez foi em 5 horas. Tá? Apertei o cronômetro, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Em 5 horas, ele está aqui a uma distância de 40 quilômetros. Qual a velocidade que esse carro? Então, nota, eu estou dando o espaço, estou dando o tempo. Ainda estou falando que é um movimento progressivo. Qual a velocidade desse carro? Vamos lá calcular? Então, ó, velocidade igual a espaço, S, dividido pelo tempo, em horas. O espaço em quilômetros e o tempo em horas. Eu estou dando quilômetro por hora. Então, substituindo, velocidade igual a espaço final menos o espaço inicial, SF menos S0, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial, TF menos T0. Tá certo? Então, vamos lá. Espaço final, 40 km, menos o espaço inicial, 0. 40 menos 0. Dividido pelo tempo final, 5 horas, menos o tempo zero, que é 0. Tá? 40 menos 0 é 40, 5 menos 0 é 5, 40 dividido por 5, igual a 8 km por hora. Então, esse carro partiu do tempo zero, no quilômetro zero, fez um movimento progressivo, e eu estou supondo que a velocidade dele foi constante. Ele não freou nem acelerou, sempre com a mesma velocidade. Chegou no espaço final de 40 quilômetros em um tempo de 5 horas. Então, velocidade igual a espaço, 40, dividido pelo tempo, 5, velocidade igual a 8 km por hora. Tá certo? Beleza. Agora vamos trabalhar um gráfico. Tá? Como é que eu trabalho esse gráfico? Vocês podem fazer no seu caderno assim. Pega uma régua, tá certo? E coloca uma reta primeiro. E essa reta você coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6 tracinhos, cada um com espaço entre eles de 1 centímetro. Tá certo? E bota 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coloca uma outra reta perpendicular para cima, tá?
Bota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tracinhos, cada um com uma distância de 1 centímetro. Coloca 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. E eu coloquei aqui o tempo: 0 hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Eu botei o espaço de em cada hora aonde estava esse carro. Qual o espaço que ele percorreu? 0 km, 8 km, 16 km, 24 km, 32 km, 40 km. E eu vou construir um gráfico. Nota, a distância ela vai aumentar, valor positivo. Então, é um movimento progressivo. Tá certo? Então, ó, quando o tempo era 0, o espaço é 0. Quando o tempo é 1, o espaço é 8. Ele andou 8 km. Quando o tempo é 2, o espaço é 16 km. Quando o tempo é 3, 24 km. Quando o tempo é 4, 32 km. E quando o tempo é 5, 40 km. Tá certo? E o que eu vou fazer? Eu posso pegar todos esses pontos e fazer uma reta. Aí eu começo a entender que esse carro partiu do espaço 0 e foi andando no movimento progressivo, tá certo? Até chegar em 40 km. Tá? Como é que eu posso calcular? Em qualquer momento aqui eu posso calcular a velocidade. 40 dividido por 5, 8 km por hora. Tá certo? 32 dividido por 4, 8 km por hora. 24 dividido por 3, 8 km por hora. 16 dividido por 2. Então, velocidade igual a espaço dividido pelo tempo. E eu formo aqui uma reta. Tá certo? Mostrando que ele está indo para o valor positivo, então é um movimento progressivo. E se eu fizer um gráfico agora de velocidade, então o que eu faço? Botei aqui, fiz uma reta aqui, 1, 2, 3, 4, 5, fiz outra reta, 0, 2, 4, 6, 8 e 10. Nota, aqui é tempo, aqui é quilômetros por hora, é a velocidade. Nota, em todos os momentos, a velocidade é a mesma. 8, 8, 8, nota. Aqui eu estou mostrando que o carro andou na mesma velocidade o tempo inteiro, 8 km por hora. No gráfico anterior, eu tenho aqui mostrando o tempo e aqui o espaço, que ele partiu do 0 e andou 40 km. Tá certo? Vamos lá. Seguindo. Agora vamos olhar dois carros. Esse primeiro carro aqui, eu já fiz o cálculo, mas eu vou refazer. Tá certo? Nota. Eu vou pegar o primeiro carro verde, espaço final menos inicial, e o tempo final menos o tempo inicial. Então, 40 menos 0, dividido por 5 menos 0, 40 dividido por 5, igual a 8 km por hora. Então, nota, esse carro partiu do espaço 0 e andou 40 km num tempo de 5 horas. Logo, sua velocidade é 8 km por hora. Agora, vamos olhar o carro vermelho. Nota, o carro vermelho ele não saiu do espaço 0. Ele saiu de um espaço anterior, que eu coloquei aqui menos 20 km. Nota, esse valor negativo significa que saiu lá de trás, antes do espaço 0. Quando eu falo que ele saiu antes do espaço 0, eu coloco um valor como sendo negativo. Tá? Então, vamos lá. Vamos fazer o cálculo. Então, sempre vai... Mas nota, depois de 5 horas, esse carro vermelho chegou no local que tinha uma distância de 40 km. Tá certo? Então, vamos lá. Espaço final, 40, menos 20. Então, nota, eu pego o espaço final e diminuo o espaço inicial. Só que o espaço inicial, eu falei para vocês que era menos 20. Então, ó, 40 menos 20. Porque o espaço que ele começa é antes do 0. A fórmula é menos. Mas, nota, eu estou dando a informar que ele partiu antes do 0. Dividido pelo tempo.
5 horas é o tempo final, menos 0 é o tempo inicial, porque na hora que eu apertei o cronômetro estava zerado, tá certo? Aí eu, negativo com negativo, quando o número está entre parênteses, ele se torna positivo. Então, 40 mais 20 dividido por 5. Velocidade igual a 60 dividido por 5. Velocidade igual a 12 km por hora. Então, nota, esse carro partiu do 0 quilômetros e chegou em 40 quilômetros em 5 horas. Então, a velocidade dele, ó, 8 km por hora. Velocidade igual a espaço sobre tempo. No carro vermelho, ele partiu antes, tá certo? Numa distância de menos 20 quilômetros, mas chegaram em 5 horas no mesmo local, em 40 quilômetros. Nota, ele partiu antes. Então, para ele chegar no mesmo local, no local na mesma hora, a velocidade dele foi maior, 12 km por hora. Nota que os dois movimentos, apesar do vermelho ter partido antes da origem dos espaços, num local negativo, ele chama de negativo, mas não só significa que ele está atrás, antes do valor que eu dei local com ponto zero, ele fez um movimento progressivo. Ele está indo no sentido que eu dito como sentido positivo, apesar de ter saído lá de trás. Tá certo? Vamos construir os dois gráficos? Então, ó, aqui, construindo novamente o gráfico, eu pego todos os tempos aqui, ó. No tempo 0, o espaço era 0. No tempo 1, o espaço é 8. No tempo 2, o espaço é 16. No tempo 3, o espaço é 24. No tempo 4, o espaço é 32. E assim vai. Botei todos os pontos e eu tracei uma reta. Só que o que acontece? O outro carro, eu falei para vocês que ele partiu antes. Nota, o tempo 0 dele, ele partiu a menos 20. Então, ele partiu antes do que eu chamei de espaço zero. Tá? Mas nota, ele partiu antes. Então, no tempo 0, ele estava em menos 20, porque ele partiu antes da origem dos espaços. Tá certo? Mas com 5 horas, 1, 2, 3, 4, 5, ele chegou no tempo 40 km. Nota, os dois são progressivos, porque o espaço ele aumenta no sentido positivo. Apesar do carro vermelho ter partido do sinal negativo atrás da origem dos espaços, ele chegou ele foi para o sentido que eu estou referenciando como sentido positivo, então também é um movimento progressivo. Ele chegou em 5 horas, então um carro partiu na origem dos espaços, o outro partiu antes da origem dos espaços, foram andando no sentido positivo e chegaram ali. Quando deu 5 horas, eles chegaram no mesmo ponto iguais. Só que um carro, como partiu antes, ele teve que ser mais veloz. Que é aqui, ó, eu vou fazer o gráfico de velocidade. Ó. Um carro estava a 8 km por hora e o outro carro estava a 12 km por hora. Os dois carros estavam indo para o sentido progressivo, sentido positivo, apesar de um ter partido antes, e o carro vermelho tinha uma velocidade maior, por isso ele conseguiu alcançar o outro carro, apesar do outro carro ter partido da origem zero, ele ter partido num espaço de menos de 20 km. Tá certo? Aí, na próxima aula, eu vou falar como a gente trabalha exercícios usando a fórmula de espaço, velocidade e tempo. Eu vou falar melhor na próxima aula, tá, gente? Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês entendam essa aula.